Bem-vindo ao Carreira Entre Verso e Prosa, o podcast que explora trajetórias profissionais, escolhas, dilemas e potência, e os versos que acompanham a nossa jornada. Eu sou Sônia Cotrim, há mais de 30 anos, sou psicóloga clínica, consultora organizacional e acompanho as pessoas no seu desenvolvimento de carreira. Eu sou Cristina Voit, sou psicóloga e há muitos anos acompanho histórias de desenvolvimento, liderança e reinvenção. História de pessoas que abriram caminhos mesmo quando ninguém imaginava que era possível. E hoje nós recebemos aqui um convidado que representa exatamente isso. É o Raimar Barbosa Santos, um profissional que construiu sua trajetória com muita coragem, um estudo contínuo, né? E muita entrega. Ele é técnico em instrumentação e em eletromecânica, é um engenheiro mecânico, especialista em soldagem em petróleo e gás. Mestre em energia e doutorando na área. Atuou tanto no setor privado quanto na indústria e hoje ele está como diretor-geral do IFBA, lá do campus de Lauros de Freitas, liderando uma instituição pública de ensino com impacto social profundo. Mas o que mais me toca na história de Raimar é algo que antecede muito a esse currículo extenso, né? Na adolescência, aos 16 anos, ele ouviu dois discursos completamente opostos. Um que dizia que ele não teria futuro e o outro que dizia que ele tinha muito potencial. E foi entre essas duas forças que ele construiu sua trajetória. E hoje vamos falar sobre liderança, desafios, identidades, limites, vocação e coragem. E, é claro, o verso que o acompanha. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, gente. Primeiro, agradecer, né, pelo convite, né, de estar aqui no Carreira Entre Versos e Prosa. Estou à disposição aí para responder algumas perguntas e a gente dialogar aí, né, da forma mais eficaz possível. Então, Raimar, os meus clientes vão de 20 a 50 anos. E sempre nas histórias que as pessoas me contam, né, quando ou querem fazer uma transição ou estão em dúvidas do lugar que estão, algumas frases ou pessoas que os influenciaram de forma, às vezes, positiva ou negativa, né? Às vezes, aqueles que deixaram até algumas feridas por comentários, assim, como se a pessoa não tivesse condições ou não deveria mudar ou não fazer o que gosta, e outras pessoas que incentivaram e trouxeram, às vezes, até recursos psicológicos ou até financeiros para as pessoas continuarem. Como é que foi isso para você, quando você começou lá atrás? Na verdade, contar só uma história de como eu comecei. Uhum. Meu pai é mecânico industrial. Meu pai Uhum. trabalhava na indústria, né, que na época chamava Ingex. Essa indústria aqui em Salvador, na Bahia, ela não existe mais, não sei em São Paulo, mas tinha uma empresa chamada Ingex. Como ele era mecânico industrial, eu, né, claro, deveria, né, ou ter um sangue, né, de mecânico. Né, e isso já me ajuda desde o início. E meu pai, trabalhando, conheceu algumas pessoas, né? Conheceu o Braga, Antônio Tibúrcio Braga, né, que era da metrologia mecânica, que trabalhava com ele também na Inject, e outras pessoas também. Tá? Só que essa empresa foi, né, falindo. Eu lembro bem, vagamente, mas ela começou a não ter recursos, alguns problemas financeiros, e aí começou a falir. Tá? E aí faliu completamente. Só que aí meu pai foi convidado por outro colega e foram trabalhar na UFBA, né, na Escola Politécnica. Tinha um laboratório, eu lembro bem que tinha um laboratório que chamava Uzimec, que era um laboratório de fabricação mecânica, né, da Escola Politécnica, e do outro lado tinha um LAME, que era um laboratório de automação e metrologia industrial da UFBA também, da Universidade Federal. E meu pai trabalhava nesse laboratório de usinagem, né? Ele e outras pessoas. Só que aí surgiu uma oportunidade no LAME, né? Ele ficou sabendo, não sei como, mas ele ficou sabendo que tinha uma oportunidade para um office boy. Alguém falou para ele. Ele escutou isso lá, né? No meio. E ele me perguntou: Raimar, você tem interesse em participar? E eu acho que na época eu tinha 15, 14, 16 anos, não lembro bem, mas era muito novinho. Na verdade, para mim, tudo novo, né? Não sabia nem o que ia acontecer comigo, né? E tal, coisa muito nova, jovem, né? Garotão. Super jovem. Não sabia o que ia acontecer. Aí surgiu essa oportunidade, meu pai me convidou e me levou, né?
para conhecer o espaço e tal, conhecer as pessoas. Na época, quem estava trabalhando no Lame eu lembro bem, que era Braga, Antônio Braga, né? Porque são dois Braga, Braga pai e Braga filho, né? Mas é o Braga pai, né? Que trabalhou na Injex também com ele, como eu disse. E Meire Macedo de Macedo, né? Que era secretária do Lame na época. E aí perguntou para ele, meu pai é Valmir, Valmir, tem algum garoto lá? Você conhece alguém? Né? Aí me levou e me apresentou. Aí fiz uma pequena entrevista e comecei a trabalhar. Mas comecei a trabalhar como um office boy. Tá? É bom deixar isso bem claro, como office boy. E tinha a rotina administrativa, né? Tinha várias coisas para fazer lá, do ponto de vista administrativo. Sim. Tá? E era um laboratório que passavam por lá muitos estudantes de engenharia mecânica, muitos estudantes de engenharia elétrica e alguns até de engenharia química. Tá? E eu subia, fazia as entregas. Na época não tinha WhatsApp, na época não existia celular. Você tinha que andar por aí para todo lugar. Tinha cartas para entregar. Né? Eu peguei essa época um boy para levar e colocar nos escaninhos ou levar na mesa. Hoje nem sei se tem mais essa função de boy, né? Não, interno não mais. Não tem mais isso. Mas na época existia muito, né? E eu fazia essa parte, ia para o Banco do Brasil, pagar conta, né, de algum estudante, né, do pessoal da administração e tal, etc. E aí eu trabalhei, né, como um boy. Só que aí as pessoas, como era um laboratório, era universidade, emprego público, muito daquele ali era estágio. Eles estagiavam e seguiam suas carreiras. Né? Alguns chegavam, trabalhavam ali e seguia a carreira e ia embora. Só que, e voltando um pouquinho, quem era o responsável geral pelo laboratório de metrologia, não lá da USIMEC, da outra empresa do SINAT que meu pai trabalhava, era o professor Ermale Pixon. Ele que era o chefe do laboratório. Eu não lembro se ele era o chefe do departamento, isso eu não lembro. Mas ele era o chefe do laboratório e nessa época, quando eu cheguei, ele estava em Santa Catarina fazendo doutorado. E quem me recepcionou para poder trabalhar foi Meire e o Braga. Né, comecei a trabalhar, né? Por isso que eu considero o Braga como se fosse meu pai da profissão, né? Que foi ele que realmente um padrinho, vamos dizer assim, exato, um padrinho, né? Que me acolheu e segurou em minha mão até onde ele conseguiu, até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Braga estava ainda, né, que ele é aposentado hoje, né? Mas ele que sempre me deu essa força, né? Que me iniciou e tal, que me ensinou, né? Incentivou, inclusive me deu 3 livros para me incentivar a estudar. E eu lembro que um foi de química, outro de matemática, e o terceiro eu não lembro, mas me deu esse livro para me incentivar a estudar. E na época eu não tinha escola técnica. Depois de Office Boy, você depois de Office Boy, continuou lá? Continuei. E foi para aí eu vou contar essa parte. Aí cheguei, né, com Erma, ou com Braga, com Meire, só que aí passaram vários estudantes de engenharia, né? Aí eu comecei a trabalhar com alguns, porque o que acontecia? Eu saía para fazer todo o trabalho administrativo, só que eu não ficava na rua a manhã todo, o turno todo. Tinha momentos que eu voltava. E quando eu voltava, eu ficava olhando que tinha um vidro, e lá dentro era onde o pessoal trabalhava. A gente chamava de aquário, né? No laboratório dimensional. E eu ficava de cá, olhando o pessoal trabalhando lá dentro. Curioso, né? E aí o tempo foi passando, eu fazendo minhas atividades, só que eu não lembro que data foi, que ano foi, aí chegaram no laboratório para trabalhar, né? Tava voltando do mestrado, Jenison Coutinho. Que já foi entrevistado aqui, inclusive. Jenison Coutinho, da nossa... Leone, né? Que é o reitor hoje do Senat Matec, Leone, Peter, e Walter Silva Júnior. Isso, Walter. Eles três, acho que Walter veio da Unicamp, acho que o mestrado da Unicamp, Leone e Jenison, eles vieram da Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, da UFSC, não é isso? Isso. Eles vieram de lá, né? E eu ali trabalhando como office boy, né? Eu até fiquei preocupado na época, será que eles vão me deixar aqui? Será que eles vão gostar do meu trabalho? Né? Fiz até um comentário com o Braga. Você foi se envolvendo no laboratório. Isso, se envolvendo. Até então eu era lá administrativo só. Certo. Né? Aí eu lembro que Jenison ficou com a parte de gerente, ele ficou com a função de gerente técnico, Leone ficou como gerente de qualidade e Walter ficou como gerente financeiro, alguma coisa assim, tá? Então, fui trabalhando, aí Jenison viu, né? Percebeu
né, com o tempo, o meu desenvolvimento, o meu interesse, que eu ficava lá olhando, ficava lendo as normas técnicas com um dicionário de inglês, né, e eles, lógico, né, perceberam isso, tá? E aí, um determinado momento, ele me chamou. Aí, Márcia, você tem interesse de sair, né, deixar de fazer atividade administrativa, o Gênison, fazer atividade administrativa para poder trabalhar só com a parte técnica? Aí eu disse a ele, tenho vontade sim de aprender, né? E aí pronto, aí ele disse, então encontre uma pessoa para ficar no seu lugar, para fazer a parte administrativa, e você vai trabalhar agora, né? Estagiar, aprender, na verdade, né? Ele não era trabalhar com 16 anos, né? E você vai aprender a parte técnica. E com isso eu ganhava minha bolsa e tal, né? Porque lá eu não era servidor público, então era bolsa. Aí, pronto, aí comecei a trabalhar, né? Só que a gente ouvia, né? Pô, mas ele não tem formação técnica, não tem escola técnica, ele aprendeu tudo aqui, será que ele está apto para fazer esse tipo de serviço? Né? Mesmo com supervisionado, né? Que eu não ia fazer sozinho. Mesmo supervisionado, aí o Gênison disse, não, deixa o menino, vamos apostar nele, vamos ver se vai dar certo, né? E aí bancou mesmo, né? E aí eu consegui, né? Fui fazendo, aprendendo. Como eu disse, né? Meu pai era mecânico, eu estava na área de mecânica, então eu acho que uniu o útil ao agradável. Tá? Você conseguiu, então, pegar esse incentivo do Gênison e talvez de outras pessoas. De outras pessoas também. E acreditar em você também, naquele momento. Isso. Só que o Braga, nesse momento, o Braga ele saiu, porque o Braga recebia a bolsa. Né? E o laboratório também vivia de recursos, de prestação de serviço. Só que tinha momentos que o serviço era pouco, não tinha recurso para poder pagar. Você ficou aí durante um período e depois você começa a escolher esse caminho e estudar. Conta um pouquinho disso para a gente. Isso. Aí fui para a parte técnica. Aí eu quero só ressaltar uma questão, né? Uma situação que foi até muito inteligente de meu pai biológico. Né? Que Meire, a secretária, chegou para ele e disse, Valmir, o laboratório não está com condições financeiras para manter Raimar. Né? Realmente tinha uma certa dificuldade, né? Não tinha serviço, então vivia de serviço. E quem recebia, né, os estudantes recebiam bolsa, que era do CNPq. Sim, né? sim. Recebiam bolsa. Então, eu, como não tinha formação, não recebia bolsa, era prestação de serviço. Aí ela chegou para ele e falou isso. Né, que não tinha mais recursos, não tinha como manter Raimar lá e tal. Aí meu pai disse para ela, não se preocupe com isso não, eu não estou preocupado com o salário dele. Né? Ele consegue alimentação, transporte, não se preocupe com isso, aí eu banco para ele. Né? Com toda a limitação de minha família, de meu pai, mas ele disse que ia bancar. Com toda a dificuldade, mas ele segurou. Você continuou lá, né? Com ele te ajudando. O que é que ele queria? Ele queria que eu ficasse lá no meio, no ambiente, naquele ambiente que era bom. Exatamente, bacana. É isso que essa que foi a grande sacada. Visão, né? Exatamente, entendeu? Então ele teve essa sacada. Não, eu não quero que ele fique fora desse meio, eu quero que ele fique aí. Independente de ele ter o salário, a bolsa, o que quer que seja. No início da carreira, às vezes eu observo que as pessoas fazem escolha pelo salário e perdem oportunidade. Vão numa empresa, às vezes, que não vai gerar muito aprendizado, oportunidades de crescimento, mas o salário é maior. E não iniciam em outras vezes até que é menor, como estágio ou até emprego, mas que tem mais perspectiva de futuro, que eu diria assim, às vezes são equívocos que as pessoas cometem em suas carreiras. Cometer, né? Exato. Então, e seu pai te ajudou a não cometer, né? Exatamente, ele ajudou a não cometer. Né? E aí você ficou mais quanto tempo assim? Aí eu fiquei, entrei em 94 e eu fiquei lá até 98, né? Por que eu fiquei lá até 98? O próprio Gênison, né? Como eles eram bolsistas, Gênison, acho que foi pro Cefet, ele saiu, né? Foi cuidar da vida, lógico, né? Fazer né? Não é cuidar da vida, mas assim, foi... Para a próxima etapa da carreira dele, né? Exato. Não ia ficar de bolsista, o resto da vida, é isso que eu quero dizer, entendeu? Trabalhar, né? Isso, né? Não foi a oportunidade que teve para ele voltar para a Bahia, porque estava em Santa Catarina. Exatamente, né? Que ele estava cuidando da vida, trabalhando lá, mas ele foi, que ele não ia ficar o resto da vida com bolsa. Então ele foi realmente ao concurso, montar o negócio dele, né? Enfim. E todos eles, né? Foi para o Cefet, a Leônia também acho que foi para o Cefet, e eu fiquei trabalhando com Walter Silva Júnior e outros bolsistas, né, que passavam por lá. E ali você já começou a faculdade, não? Não, nem escola técnica ali,
Nem escola técnica. O conhecimento Quando foi que eu tinha... você entrou na escola técnica? Rápido, eu vou chegar lá. Sim. Só que aí, trabalhando no LAME, né, eles tinham saído, aí Jenson, né, que ainda tinha um contato, voltou, né, tinha contato com a gente e disse em 98, disse, Raimar, você tem interesse em trabalhar numa multinacional? Jenson, olha ele de novo aí. Você tem interesse em trabalhar numa multinacional? Eu disse, tenho. Você quer mesmo? Quero. Aí ele fez esse caminho para mim. Então vá na empresa tal e procure fulano de tal. Quer fazer uma entrevista e precisa de um profissional com sua habilidade. Minha amiga, quando eu cheguei lá, o pessoal não queria mais deixar eu voltar. Fiz a entrevista e ele disse, não, já pegue sua farda ali, sua bota e você vai começar hoje. Não precisa nem voltar mais. Eu digo, não, mas eu tenho que voltar, porque eu tenho que conversar com o pessoal da universidade. Claro. Eu não posso. Seleção assim, rápida. Não, tenho que voltar, né? E eu tinha, legal. na época, 18 anos. Jovem. E também estava ansioso para assinar minha carteira. Claro. E a função era para ser inspetor de controle de qualidade em uma multinacional. Claro. Imagine. Uma oportunidade. hein? Não é isso? É fantástica. Aí eu voltei, conversei com o pessoal da UF, né? E deu tudo certo. E aí eu comecei a trabalhar levei minha carteira. Nem carteira de trabalho eu tinha na época. Sim, sim. Né? Nem carteira. Aí fui correndo para tirar a carteira de trabalho e levei e a empresa assinou. Aí comecei a trabalhar como inspetor de controle de qualidade. Aí sim, eu tentei entrar na faculdade, não consegui, na Unibahia, não consegui. Aí eu liguei para um amigo que passou também pelo LAME, que estava trabalhando na Xerox. É Luciano Coutinho, né? Um grande amigo nosso também. E todos eles, né? E liguei, ô Luciano e tal, como é... Eu não tenho emprego aí, tem uma vaga, porque a Xerox naquela época era empresa multinacional americana e pagava muito bem. Aí eu perguntei a ele, né, como é o acesso, como é que fazia para poder trabalhar lá. Ele disse, faça um curso de instrumentação. Aí eu fui fazer o curso técnico. Fiz o curso técnico de instrumentação no Cefet. Antes era Cefet, na escola técnica. Fiz o curso de instrumentação para tentar entrar na Xerox. Só que antes de terminar o curso de instrumentação, o Senai me chama. O Senai Cimatec me chamou. Né? Que eu tinha feito contato com Braga. Olha, Braga aí de novo, que já estava no Senai. Fiz o contato com Braga, né? O Braga disse, rapaz, a gente está com um projeto do Nimatec. Você não tem interesse em participar, não? Aí Braga falou com Leone também já estava lá no projeto do Cimatec, né, que é o líder do projeto, sempre foi o líder, né, hoje é o reitor, né, do Cimatec. Isso. E aí pronto, deu tudo certo, Leone já me conhecia, né, a turma toda já me conhecia, não, traz Raimar para trabalhar com a gente. Aí antes de terminar a escola técnica, eu fui trabalhar no Senai. Né? Aí comecei a trabalhar lá com eles, né, no Senai, no laboratório de meteorologia, aí terminei a escola técnica, o salário melhorou. Aí foi o que eu fiz, em vez de ficar por aí gastando, entrei na faculdade de engenharia mecânica. E aí eu mesmo bancava a minha faculdade. Entendi. Aí foi assim que eu comecei a graduação. Aí lá dentro do Senai, entrei em 2002, saí em 2014, fiz o concurso. Mas nesse período aí de 12 anos, não é isso? Sim, mais ou De menos. 12 anos, aí eu fiz vários cursos, fiz graduação em mecânica, terminei meu curso técnico, fiz outro curso técnico em eletromecânica, fiz a pós-graduação em soldagem. O que te fez mudar do setor privado para o setor público, né? Que você trabalhou em indústria, no Senai Cimatec, e hoje é diretor, né? Iniciou provavelmente como professor na escola técnica, né? Federal. Isso é uma boa pergunta, viu, Cristina? O que te mobilizou internamente assim, para o serviço público? É uma boa pergunta. Um dos motivos foi o nascimento de minha filha. Né? Duas situações, na verdade, que casaram, né? Na época, teve uma espécie assim de... Espécie não, mas algumas demissões, né, no sistema FIEB. Em 2013, foi em 2014, e eu estava lá, né, e foram muita gente. Né? E aí eu, claro, né, quem que não fica preocupado? Aí eu fiquei preocupado e minha esposa estava grávida. E lá é privado, né? Eu disse, poxa, e agora? Se acontecer comigo? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para sustentar minha filha? E eu estava, nessa época, fazendo uma pós-graduação de engenharia de soldagem. E lá eu conheci um colega chamado Alex Anderson, oficial da Marinha.
Só que ele era professor do IFBA. Eu não sei se ele tinha deixado amassar da Marinha e estava no bicho, eu estava nos dois, eu não lembro bem. Certo. E ele aí, né, conversando, a gente fazendo as atividades, e ele viu o meu perfil. Ele disse, pô, esse menino, esse rapaz é... Aí eu tava mais velho, lógico, né? Esse rapaz é bom, ele, né, tem... Aí ele chegou pra mim, Raimar, você já tentou fazer alguma vez o concurso do IFBA? Algum concurso? Aí eu disse, rapaz, não é fácil não fazer um concurso federal. Ele disse, rapaz, tentou? Nunca tentou? Eu disse, não, nunca tentei, não. E... Por que você não tentou? Eu disse, rapaz, será que eu passo? Acho que não passo, não. Tem muita gente boa aí pra fazendo concurso, muita gente aí concurseiro, né? E, rapaz, faça. Você é bom, rapaz. Eu vejo você fazendo as atividades aqui, né, da pós-graduação. Aí eu digo, que nada, Alex, eu vou passar nada. Eu não passo não, rapaz. Sabe o que ele me disse? Ele me disse, faz o seguinte, eu pago a inscrição, só vá lá fazer. E se você quiser, eu pego até você e levo lá para você fazer a prova. Olha. Mais um incentivando você. Me disse isso. Nessa hora é alguém que acreditou até mais em você do que você mesma, né? Com certeza. E eu achava que eu não ia passar, eu digo que nada eu vou passar, não. Agora, uma coisa interessante que você fala, que eu às vezes digo para os meus clientes, quando eles têm algumas ideias, às vezes aquilo não acontece imediatamente, mas eu digo, tem que deixar no radar. Tem que deixar. Por exemplo, eu preciso, se eu for demitido, eu tenho uma filha, como vai ser? Isso estava ali. Estava ali, né? Guardadinho assim, ali de preocupação, de né? fundo, pano de fundo. Exatamente. E aí, alguém te falou da oportunidade, né? De vai, faz, você primeiro achou que não. Então, nesse momento é quando parece que é um milagre a solução, mas não é, porque você já estava atento a algumas, né, Sônia, algumas ideias. E aí foi, né? O que te preocupava com uma oportunidade e que você... Aí foi e tentou, né? Poderia até não ter dado certo, pois né? Exatamente. E aí tinha a questão lá das demissões, né? É normal, empresa, lógico, isso aí é normalíssimo, né? A gente entende. Essa pessoa que chegou, e eu posso dizer, Deus foi muito generoso comigo, viu? Eu tenho muito que agradecer a Deus, foi muito generoso. E aí ele falou isso e tal, aí eu fui fazer a prova. Porque são 3 provas, né? A prova aberta, escrita, a segunda prova é a prova de título, e a terceira prova é uma prova didática, que você dá uma aula para 3 avaliadores, né? Uma banca, isso, não é isso? Professores, isso. Aí eu fui, não deixei ele pagar, lógico, né? Fiz a inscrição, fiz lá, e aí chamou para fazer a prova. Acredite se quiser. Eu não lembro bem, mas eu acho que a minha nota foi a primeira ou foi a segunda maior nota do concurso. Eu fiz 92,3% da prova. E aí você entra como E a prova professor. você escolhe lá, porque são 10 temas. Você escolhe na hora qual você vai dar. Na hora, escolhe e você tem que dissertar sobre aquele tema. Você tem poucas horas para organizar. E você chega lá com automação, não, decore, não, são 10 temas, pode cair qualquer um. E você tem que escrever sobre aquilo. Aí eu sei que eu fiquei em primeiro lugar. Aí fui chamado para o interior, para Irecê. E pronto, chamado para Irecê, foi aí que eu entrei no Instituto Federal, para ser professor. Né? E aí depois a gente gosta muito de falar dessa questão da liderança também, né? Porque você passa um período aí como professor e hoje você está como diretor. Qual é o seu desafio, né, hoje, nesse mercado da educação e com tantas mudanças que a gente tem, né, sociais e tudo que influencia? Olha, para ser gestor, né, assim, eu posso falar da instituição que eu trabalho, né, no campus que eu trabalho. É muito desafiador, né? Principalmente por 2 razões. A primeira é orçamento, é recurso financeiro. Não tem investimento. Então, o recurso é muito limitado. Então, para você manter um campus, né, um campus que a gente chama de 7045, com 110 servidores e 1.200 alunos, sem recurso, não é fácil, não. Não é fácil. Né? Tem aquele valor de custeio, né, que é para pagar a manutenção básica, né, do campus. E aí, ou eu sento, né, e digo às pessoas que não tem, ou eu vou botar o pé, né, na estrada para poder correr atrás de recurso.
E o meu perfil não é ficar sentado me lamentando, o meu perfil é de ir buscar recursos para poder, pelo menos, minimizar esse impacto da falta de recurso financeiro. Eu acho que isso tem sido uma marca na sua gestão, né? Pelo menos que a gente tem escutado, que ele não senta e diz não tem, porque depende do governo federal. Isso. Você faz parcerias, mas isso a gente sabe que parcerias vai para o mercado, para as empresas, mas isso também te gere um bocado de críticas também. Como é que você tem lidado com isso, né? Com os apoiadores e com os opositores? No serviço público, acho que em todo lugar, né? Tem aqueles que tem aquela simpatia, que está ali contigo, e tem aqueles que não aceitam. Na instituição que eu trabalho, é eleição. Para você assumir um cargo desse, não é ninguém que indica, não é o reitor que indica. É eleição, você passa por um processo eleitoral igual à presidência da República, com 2 mandatos de 4 anos. Entendeu? Então, você é eleito. Então, se eu estou nessa função hoje, eu fui eleito. É como você disse, um grupo acreditou no meu potencial e me colocou lá. Né? Tem um outro grupo que achou que eu não deveria ir, que deveria ser outra pessoa e tal. Enfim, e o que é normal, isso é natural. Né? Então, se houve, quem entra nesses cargos, né? O privado nem tanto, porque você chega ali, tem aquele pessoal que critica, você vai lá e passa no RH, você não faz mais parte da empresa e resolve. No serviço público você não consegue fazer isso. Você tem a pessoa que vai ficar lá e você vai ter que lidar com ela. Então a forma de lidar, uma das coisas é ser paciente. Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que saber escutar. Não imagina que você vai brigar com todo mundo. Não. E não parece ser muito o seu perfil, né? Não, meu perfil é mais tranquilo. Não estou dizendo que eu sou santo, mas eu tenho um perfil muito mais tranquilo. Você se lembra, assim, de uma situação, assim, uma decisão que você teve que tomar que foi muito difícil enquanto diretor? Situação difícil... eu acho que situação difícil são todos os dias, viu? Quando você escolhe, por exemplo, para onde você vai direcionar o recurso. Que às vezes alguns querem direcionar o recurso para uma determinada situação, outros querem para outra situação. Né? E ali você tem que decidir. Se você decidir para esse aqui, o de cá não vai gostar. O que você faz para tomar essa decisão? Essa decisão de onde direcionar, por exemplo. Aí você dialoga com os pares. Né? E você vai muito pela necessidade. Por exemplo, manutenção de subestação. É inegociável. Como é que você vai negociar para onde você direcionar o dinheiro? Se uma subestação de energia parar, para o campus todo. E como é que você vai negociar isso? Você não tem como negociar e você vai ter que fazer. Não tem negócio. Entendeu? Uma conta de energia, uma conta de energia, por exemplo, de água. Você não tem como negociar. Você vai ter que pagar. Você vai fazendo as escolhas, né? Isso já me ajuda muito. Né? Porque você já vai eliminando aquilo que não pode. Porque se alguém questionar, vou deixar de pagar. Exato. Agora, por exemplo, lá tem uma coisa também que ajuda muito a gente, são as comissões. Então, a decisão geralmente é colegiada. Sim, então favorece, né? Entendeu? Não fica tudo na mão do gestor máximo. E essa questão acadêmica? Se você se envolve também com essa parte acadêmica, e aí você também tem desafios. Sim, porque eu sou professor, tenho desafios. Você também está na sala de aula ainda? Não. Sala de aula não. Às vezes sim, quando o professor de mecânica quando não tem, né? Sim. Aí eu tenho que assumir, não tem jeito. Entendi. Mas o diretor-geral tem a prerrogativa, né, por lei, de ter um substituto. Entendi. Tem um substituto e ele fica fora, porque não tem como ser um diretor e também estar em sala de aula. Tá? Mas tem os desafios, né, financeiros, como eu disse, tem as políticas de assistente estudantil, né, que ajuda muito e diminui muito a evasão escolar. Né, é uma questão, porque tem muitos ali, como eu, tem que trabalhar e tem que estudar. Isso é um desafio muito pesado. Trabalhar e estudar, principalmente fazer um curso de engenharia, que não é simples, não é um curso trivial. Entendi. Você falou das comissões, né? Para o meu mestrado, eu entrevistei, eu lembro uma líder, ela foi CEO de uma empresa de tecnologia. E aí depois ela disse, eu passei um tempo na universidade, mas eu não aguentei muito não, isso nos Estados Unidos. Sim. Os processos são até as decisões mais rápidas, né? Sim. Ela disse, eu não aguentei porque eu achava que tudo demorava, as decisões demoravam,
e a gente tinha que daí reúne aqui, reúne ali, fala com não sei quem, aí até todo mundo assinar. Você sente isso ou sentiu isso quando você veio do setor privado, né, ou da indústria para o serviço público? Muito. É totalmente diferente. Teve que se adaptar, então. Muito diferente. Acredite, tem época que eu fico com minhas costas formigando de ansiedade. Para resolver, né? Para resolver. Né? Porque eu tentando resolver ali, vamos resolver. Mas não é assim que funciona. Tem o trâmite, o trâmite, o passo do serviço público. Porque tudo como posso dizer, tem lei para tudo, tem decreto para tudo. Uhum. E se você comete uma falha ali, você responde processo administrativo, PAD. Uhum. Às vezes você não resolve ali na hora que você está no cargo, mas quando você quando você sai do cargo, agora que são elas. Claro. E você responde o resto de sua vida. E 10 anos, por exemplo, eu saí da gestão. Tem gente, por exemplo, que já saiu da gestão há 10 anos, mas se encontrou qualquer problema lá, volta. E tem gente até que sai da aposentadoria, é cancelada a aposentadoria para responder e depois volta. Nossa, não é simples. Tem muita gente lá, interno, que não quer saber de cargos. Você hoje, pensando na tua trajetória, assim, na sua relação que você teve com os alunos, ou mesmo hoje como reitor, como diretor, desculpe. Você tem algum programa ou em sala de aula, como é que você incentivava os alunos que estão numa faixa etária, né? Provavelmente eles entram lá com 15 até 18, 19, com conflitos com a família, conflitos internos, conflitos de profissão, de como seguir. Como é que é o seu lidar com essas angústias do aluno? Nesse SCAMP, né, no Instituto Federal, eu não sei dizer em outras instituições, mas nos institutos, né, no todo o país, tem um grupo, né, de profissionais como psicóloga, assistentes sociais, né, que a gente chama aquele grupo ali de multidisciplinar. Né? Então, eles fazem também essa parte, assim como muitos professores. E tem palestras. Uhum. Tem palestra, por exemplo, quando a gente vai fazer abertura de evento, a gente sempre fala, em alguns eventos, a depender do evento, eu falo, por exemplo, de minha carreira, como foi que eu comecei, como boy, e cheguei até a diretor-geral. Né? E esse grupo que você está falando em multiprofissionais, eles fazem o acompanhamento de acordo com a necessidade daquele aluno. Isso. Mas é um desafio, né? Assim, muito grande hoje a questão da educação em si. Né? E como é que você lida com isso? Né? Assim, tem alguma coisa que te inquieta, que você percebe, mas lá de trás, que foi o menino, o office boy, que batalhou, que correu atrás, que aceitava algumas coisas. E hoje, né, com os alunos que estão chegando, com os desafios que você enfrenta nesse cargo de diretor, entendeu? E que você observa, por exemplo, coordenadores de departamentos que trazem para você as angústias. Como é que você faz isso? No diálogo. Não tem... E assim, eu acho que falta um pouco mais assim, de vontade assim, dos alunos. Eu não sei se tem muitas opções, né? E aí eles ficam um pouco dispersos. Não sei se é isso, mas falta um pouco assim, poxa, eu vou querer, eu vou atrás, né? Eu vou aproveitar a instituição pública, né? Um pouquinho mais de garra, você disse. Um pouquinho mais de garra, né? Vamos lá, vamos batalhar. Não sei também se eles querem chegar, né? Como é que eu digo? Se eu entregar o diploma aqui, eles não querem nem estudar, vão pegar o diploma e vão embora. Né? Mas eu acho que falta mais esse, vamos lá, se querer, entender essa vontade. Falta um pouquinho mais. Estou dizendo que eles não têm, mas falta um pouco mais de concentração e tal, para poderem seguir. É um desafio mesmo, um desafio dessa sociedade grande. moderna agora. Isso. E a questão, como eu falei, a questão financeira, a questão orçamentária realmente impacta muito. Porque eles não conseguem se concentrar. Tem muitos que faltam, justamente tem que trabalhar. Ou vai para o trabalho, ou vai para a aula. A condição econômica dos estudantes. Muito. O governo tem, dá o orçamento, né, o recurso para as políticas de assistente estudantil, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, mas não é suficiente. E aí todos os outros fatores que influenciam ele estar dentro da sala de aula, né? E às vezes, não sei, né, tem essa questão também da aula online, né, que às vezes alguns professores têm feito também, não são todas as universidades que permitem isso, né, algumas, e eu acho que isso influencia também com esse modelo novo,
né? E que todo mundo tem que estar acompanhando, e que o professor tem que acompanhar, e que o aluno está diferente, mas não quer dizer que seja pior ou melhor, ele está num momento diferente. Exatamente, um momento diferente. Antes de a gente ir, né, para aquela pergunta de qual o erro, aquilo que você não repetiria, em relação aos professores, né, a gente vê professores às vezes muito desgastados, às vezes cansados, né, com esse novo aluno, né, alguns muito dedicados, né, e tentando uma outra via. A instituição, não sei se vindo do governo federal ou até sua, por iniciativa, como tem sido esse apoio para os professores, para dar conta dessa realidade? O apoio realmente é muito pouco, né? Os professores se viram, né? Eles se viram, tem alguns treinamentos, né? Tem alguns treinamentos, professores realmente buscam, né? São altamente qualificados, né? Tem, como eu falei, né, essa questão, essa equipe multidisciplinar que está ali dialogando, né, os departamentos, as coordenações dialogando com os professores para tentar minimizar e ajudar esses alunos. Né? Na verdade, ajudar os alunos e os alunos ajudarem também o professor junto com a gestão, né, que a gente chama direção de ensino ou direção acadêmica, né? E ali a gente trabalha com o que a gente tem. Vai dando um apoio ao outro, dando um apoio ao outro, né? Entendi. Agora, sim, o que eu posso dizer, o que ajuda muito é a qualificação dos nossos professores, que é muito boa. Tem um desejo de sempre estar qualificando. Sim, eles gostam, buscando projetos, buscando bolsa, né? Então, isso ajuda bastante. E a gente tem conseguido muita coisa nesse sentido. É 100% não, que não existe nada perfeito, né? Mas a gente conseguiu avançar bastante. Então, essa qualificação desses professores, esse querer desses professores, essa boa vontade desses professores, ajuda muito nessa questão. Bacana. Né? Pois é. Agora é um momento nosso aqui, né, do Carreira Entre Verso e Prosa. A gente sempre faz aquela pergunta: o que você não faria novamente na sua carreira? Aquilo que não repetiria. Assim, eu acho que não é nem repetir. Mas eu ingressaria, né? Como vocês viram, sou estudante de doutorado. Eu terminei o mestrado em 2017. Sim. Então, eu não deixaria para fazer um doutorado agora. Na verdade, são dois, não vou dizer erros, mas eu não cometeria erro, né? É erro mesmo. Esses erros novamente. Eu deveria ingressar no doutorado assim que eu terminei o mestrado. Deveria seguir. Mas por quê? Oi? Por quê? Eu interrompi. Não, Por que como? Não entendi. Ela quer saber por que teria que fazer seguido, era não melhor agora. Seguido. Não, porque agora eu estou dentro de uma gestão, né? Mais velho para estudar, né? Então ali eu estava já com... Estava todo aquecido. Estava aquecido, exato. Isso mesmo. Saí do mestrado, poderia até aproveitar o mesmo orientador e já... embarcar, e hoje eu estava... Aí você voltou para a instituição. Aí voltei para a instituição, terminei o mestrado, e o pior, aí depois de 2 anos, eu volto para o doutorado, né? Entrei no doutorado, e interrompi novamente. Porque aí você assume o cargo de gestão, né? Que foi eleição, e a eleição nessas instituições é agitada, né? Não é simples, é eleição mesmo para valer. Entendi. Não é simples, né? Maravilha. E aí eu voltei ano passado. Fiz algumas disciplinas em 2019 e voltei o ano passado, concluí as disciplinas. Tá. Doutorado. Por que você quis ser diretor? Por que você se candidatou? Porque eu queria melhorar um pouco mais o campus. Eu achava que eu poderia dar essa contribuição. E, por exemplo, se a gente fica só esperando o recurso do governo, talvez o campus hoje não tivesse a cara que tem, né, em relação como eu peguei. Bom. E aí, né? Então, Raimar, obrigada pela sua história. Eu acho que pode ser um exemplo bacana para muitas pessoas que desanimam, que escutam coisas não tão legais, e como é possível a gente transitar também entre o público e o privado, desde que aquilo faça sentido, né? Eu acho que você traz isso. E uma outra coisa legal que eu observei é como você mantém bons relacionamentos na sua carreira. Eu e Sônia, a gente sempre fala isso para os clientes, né? Que a gente recebe, da importância, e alguns têm mais dificuldade, outras não. É que eu digo, às vezes sai, como a gente fala no popular, chutando balde, né? Mas outras pessoas já disseram aqui, o mundo dá voltas. Então, não que você não possa dizer não ou dizer o que pensa,
mas manter, né? Eu acho que a elegância e o bom relacionamento fazem bem para sempre. Eu acho que você colhe esse fruto, né, de se relacionar tão bem com as pessoas, Eu né? acho que mais do que relacionar, eu percebi um reconhecimento naquelas pessoas que tiveram importância na sua carreira, que te impulsionaram ou que te carregaram junto. E até hoje eu mantenho uma Então, amizade com eles. eu acho que isso é legal, né? A gente tem que reconhecer quem foi que fez a diferença na nossa carreira, né? Eu acho que foi legal. Todas essas pessoas aí fizeram, né? E uma coisa, eu tenho um filho, né? E filha, eu tenho uma filha, então eu não sei o dia de amanhã. Exato. O dia de amanhã eu não sei, né? Pode ser que ela precise até de alguns deles, né? E você ensina essa questão do reconhecimento para seus filhos. Isso é importante. Claro, reconhecimento, com certeza, né? E agradeço a todos eles aí que fizeram parte aí dessa minha trajetória. Maravilha. Para encerrar, né? A gente tem um nome ali, Carreira entre Verso e Prosa. Fala pra gente um poema, uma frase, algo assim que mexe com você. Tem não é não sei se dizer se é uma frase ou um poema, mas tem uma música do Cidade Negra, né? Que é a primeira parte lá da música A Estrada, a estrofe, não é isso? A Estrada, né? Que fala assim: você não sabe o quanto caminhei para chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei, nas noites escuras de frio chorei. Lindo, é por aí, né? Seria isso, né? Que a gente fica aí com toda a trajetória aí do que eu passei. Sua caminhada. Não foi fácil, né? Mas estou aqui, bacana, né? Vivo, sobrevivi. Encerramos com música, gente. Cantando, pense aí. Muito obrigada por ter ficado com a gente aqui nesse papo maravilhoso. O pessoal aí acompanha aí, que vai ser bem legal. Obrigado.